Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Estamos ao vivo para todo o país, a você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. Vendas no comércio recuam 1,4% em junho no Brasil. Foi a segunda queda seguida registrada no setor, de acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE. A ventania causada por um ciclone extratropical atinge várias cidades em Santa Catarina. Nas estradas, placas desabaram, houve deslizamento. Ruas ficaram alagadas com a chuva forte e pelo menos 170 mil casas ficaram sem energia elétrica, principalmente no Vale do Itajaí. A Marinha do Brasil decide suspender a atividade militar que estava marcada para ser realizada no arquipélago, considerado um santuário de aves, muitas delas em extinção no litoral norte de São Paulo. O Pauta Aberta traz um convite mais do que especial a você. É sábado, a partir das 7 da noite, com transmissão ao vivo da TV Evangelizar, direto de Recife, a segunda audição classificatória do festival Vem 2022. E prepare-se, amanhã uma superlua poderá ser contemplada nos céus pelo Brasil. É a terceira e última superlua deste ano de 2022. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. Em Santa Catarina, um ciclone extratropical deixou um rastro de destruição. Várias cidades foram atingidas, placas desabaram pelas estradas, ruas ficaram alagadas em várias regiões e há o registro de que pelo menos 170 mil casas ficaram sem energia elétrica hoje. A chuvarada pegou os catarinenses de surpresa, tudo por causa do ciclone extratropical que atingiu o estado. Um caminhão ficou suspenso sobre uma ponte que caiu em Gravatal, no sul catarinense. De acordo com a Defesa Civil, o veículo que estava carregado com garrafas de água pesava 26 toneladas e ficou no meio da correnteza. Mais de 170 mil casas em Santa Catarina ficaram sem luz hoje. No Vale do Itajaí, em Timbó, parte de uma casa em construção desabou. No litoral norte, em Balneário Pissarras, o motorista ficou preso às ferragens depois que uma coluna de concreto caiu em cima do carro dele. O motorista foi internado com traumatismo craniano e apresenta estado grave. Em Criciúma, no sul do estado, 30 famílias foram obrigadas a sair das casas esta madrugada por causa de riscos de desabamento. Hoje, pela manhã, a Defesa Civil informou que há risco muito alto de deslizamentos, enxurradas e inundações em várias cidades catarinenses. Em Itajaí, a prefeitura atendeu ocorrências de alagamentos de ruas e quedas de árvores. Já em Balneário Camboriú, houve quedas de árvores em alguns bairros da cidade e aumento do volume de águas no Rio das Ostras, o que causou os alagamentos. Segundo a Marinha, o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes foi fechado hoje pela manhã. Já na cidade de Porto Belo, placas também foram arrancadas por conta do vento e houve deslizamento de encostas. Na cidade de Jaguaruna, no sul catarinense, a prefeitura suspendeu as aulas hoje por causa da previsão do tempo. Na Grande Florianópolis, a chuva deixou o trânsito lento e alguns bairros sem energia elétrica. E a ventania derrubou hoje um outdoor numa avenida de Porto Belo, no litoral. As imagens assustam. De acordo com a Defesa Civil, mais de 10 municípios foram atingidos pelo ciclone extratropical no estado. A população foi alertada sobre o alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. São imagens que impressionam, né? Muitos estragos no estado de Santa Catarina. Essa imagem assustadora aí da placa que caiu na região de Porto Belo, né? E há uma situação ainda de alerta e muita preocupação em Santa Catarina, porque também há o registro já de pessoas desabrigadas. Bom, vamos falar sobre as vendas no comércio aqui no Brasil, né? Elas caíram no mês de junho, foi o segundo mês de queda seguida aí no setor varejista, né? Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O volume de vendas no varejo recuou 1,4% no mês de junho, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado revela a maior variação negativa para o comércio desde dezembro do ano passado.
Na comparação com junho de 2021, a queda foi de 0,3%. E nos últimos 12 meses, a perda é de 0,9%, o que não acontecia desde agosto de 2017. Segundo os especialistas, os resultados surpreenderam negativamente, pois o mercado projetava queda de 1%. 7 das 8 atividades analisadas pela pesquisa tiveram queda. As vendas de tecidos, vestuário e calçados recuaram 5,4%. Hiper e supermercados, produtos alimentícios e bebidas tiveram queda de 0,5% no período. Já o comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e material de construção, recuou 2,3%. A única atividade a apresentar crescimento foi a de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com alta de 1,3% no mês de junho. Vimos um desaquecimento registrado aí em junho, né, no movimento do comércio varejista, mas tem Dia dos Pais domingo, né? Claro, apesar dos números preocupantes que vimos, são números de junho que foram divulgados hoje pelo IBGE, o comércio vive uma semana de bastante expectativa, o movimento já aumentou nas lojas, mas cada vez mais atento, o consumidor está fazendo pesquisas. O Procon do Rio de Janeiro fez um levantamento, né, relacionado aí à variação nos preços e registrou que ela chega a ser de 150% no mesmo produto em diferentes lojas. Acompanhe. Dia dos Pais chegando e todo mundo já fazendo pesquisa de preço para saber o melhor presente com o menor valor, certo? E tem que fazer isso mesmo. O Procon do Rio de Janeiro constatou que o mesmo produto pode variar de valor em até 158%. E o mais legal dessa pesquisa é que ela foi feita online, com grandes lojas que fazem a venda pela internet no Brasil todo. 6 foram pesquisadas: a Americanas, a Amazon, Casas Bahia, Magazine Luiza, então Mercado Livre STF e o agora, Shoptime. É o tipo de comparação que todo consumidor pode e deve fazer. Olha só o motivo. Uma cafeteira Dolce Gusto, como essa, pode custar R$ 580 num site e R$ 1.150 no outro. Quer outro exemplo? Um fone sem fio. Custa R$ 89 numa loja e R$ 229 em outra. O mesmo modelo, do mesmo fabricante. Mais um exemplo. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Numa loja custa R$ 11, na outra R$ 28. Você pode até perder um tempo pesquisando, mas com certeza vai deixar de perder dinheiro na compra. Bom, e a gente traz notícias de Brasília agora. A ministra Rosa Weber foi eleita nova presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal. A posse está marcada para setembro. Rosa Weber é de Porto Alegre, ela vai substituir o ministro Luiz Fux, né, que está desde 2011 no cargo. E é o seguinte, a ministra Rosa Weber foi eleita hoje, né, nova presidente do Supremo, a posse marcada para o dia 12 de setembro. Na sessão de hoje também, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ambos chegaram a esses cargos com 10 votos a 1. A eleição é feita entre os próprios ministros no tribunal e são protocolares, né? O STF adota para a sucessão dos presidentes um sistema de rodízio que é baseado também no critério de antiguidade. Voltando a falar de economia, né? Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foi um estudo feito a pedido da rede CNN, mostra que com redução no preço dos combustíveis, as famílias brasileiras tiveram juntas uma economia mensal que se aproxima dos 5 bilhões e 400 milhões de reais por conta do abastecimento dos veículos, né? Com combustível mais barato, a economia chegou a esse valor aí, 5 bilhões e 400 milhões de reais. Para a realização da análise, o levantamento levou em consideração que o gasto médio mensal de todos os brasileiros é de cerca de 474 bilhões de reais, sendo que os combustíveis representam cerca de 7% do valor.
As quedas de 15,48% da gasolina, 11,38% do etanol e 5,97% do gás veicular em julho, registradas pelo IBGE, em termos práticos geraram uma economia direta de 5 bilhões e 400 milhões de reais no gasto familiar. Já o diesel teve um movimento contrário, com um aumento de 70 milhões de reais nos gastos mensais totais dos brasileiros, já que não registrou quedas tão relevantes quanto os outros combustíveis. O barateamento no custo dos combustíveis foi resultado da queda no ICMS pelos estados brasileiros, após a aprovação de uma lei nacional que limita a alíquota dos combustíveis a 18%. Segundo a coordenação do estudo feito pela CNC, o valor total economizado pelos brasileiros deve ser ainda maior a longo prazo, quando os impactos indiretos do barateamento dos combustíveis poderão ser vistos, como no caso do valor do frete dos produtos. Vamos falar sobre saúde agora. O Ministério da Saúde lançou um plano nacional de contingência para a varíola dos macacos. É um alerta geral a toda a comunidade médica do país com reflexos diretos na população. Confira. O nível máximo de alerta para a varíola dos macacos constitui uma situação de excepcional gravidade. A partir dessa classificação, o governo federal pode declarar emergência em saúde pública de importância nacional. Por isso, essa classificação é feita para orientar as ações de vigilância, prevenção e assistência no SUS. De acordo com o Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, elaborado pelo Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, a situação da doença no Brasil foi classificada como nível 3, porque já existem casos confirmados em todo o território nacional com transmissão comunitária e o país não possui ainda medidas de imunização e tratamento. Os níveis de emergência variam de 1 a 3. Segundo o documento, o governo brasileiro articula a compra de vacinas. O Centro de Emergência recomenda a elaboração de uma estratégia nacional de vacinação contra o vírus, levando em conta o cenário epidemiológico e a disponibilidade de vacinas. No primeiro momento, serão imunizados apenas os profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos, conforme orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. A transmissão da varíola dos macacos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou por superfícies contaminadas, como roupas, toalhas e lençóis. Os infectados geralmente apresentam um quadro clínico leve e os sinais e sintomas duram de 2 a 4 semanas. A Polícia Militar do Paraná está completando hoje 168 anos de história. Para marcar a data, uma missa no Santuário São Francisco de Assis foi celebrada por Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba. Em agosto de 1854, foi criada a primeira organização de segurança do Estado do Paraná, a Polícia Militar. E para celebrar os 168 anos de dedicação aos paranaenses, teve missa no Santuário São Francisco de Assis, em Curitiba. Todos esses dias esperei, eu vim contando as horas pra chegar. A missa em ação de graças pelo aniversário da PM foi celebrada por Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba, que destacou a entrega de quem escolheu essa missão. Poucas vezes paramos para lhes perguntar quais são seus sofrimentos, quais são suas inquietações, o que é que eles vivenciam, até as lágrimas que derramam. Eles também passam por isso. A celebração contou ainda com a presença de policiais, bombeiros, cadetes, familiares e representantes da corporação. Todos vieram comemorar uma trajetória de conquistas. Nós estando aqui na igreja, em conjunto, mostra que também nós somos de pele, participamos como toda a sociedade da sua religião. A gente celebrar essa missa com eles é pedir a bênção e a proteção de Deus sobre cada um deles, para que eles possam exercer a sua função, a sua vocação de ser policial. Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem aos militares falecidos.
E durante a missa teve a tradicional bênção dos espadins dos cadetes, uma forma de fortalecer a fé dos jovens que passaram no curso de formação de oficiais e serão o futuro da Polícia Militar. Que possam eles, devotados à vossa proteção e diante de vós, ser instrumentos da vossa graça e da vossa providência. Como disse o nosso arcebispo, se a gente não tiver fé, a carreira se torna muito mais difícil. É muito pesado tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, e com a fé a profissão com certeza fica muito mais leve. A equipe da TV Evangelizar, que está percorrendo o interior desse nosso Brasilzão para produção e exibição do Festival Vem 2022, depois de deixar o Tocantins em direção a Recife, cruzou o sertão nordestino numa viagem longa, repleta de curiosidades e boas surpresas. No caminho estava o Parque Eólico Lagoa dos Ventos, considerado o maior da América Latina. Por lá são nada menos do que 230 turbinas em funcionamento. Olha só que viagem legal. Saindo de Palmas, uma última passada pelo Rio Tocantins. Depois da ponte Fernando Henrique Cardoso, foi só estrada. 500 quilômetros até a divisa com o Maranhão. Pela manhã, passamos pelo sertão do Piauí, que já foi composto pela floresta atlântica. E hoje, principalmente no interior, o que predomina é Caatinga, em áreas secas. Uma viagem longa, 1.800 quilômetros. Já saindo do Piauí, na Chapada, uma parada para ver de perto as grandes estruturas de um dos parques eólicos da região. O estado ocupa a 4ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do país. Ao todo, são 116 parques eólicos que já estão autorizados para funcionar em solo piauense. Os parques eólicos não só produzem energia limpa e ajudam a suprir a necessidade energética do país, como também movimentam a economia da região onde estão instalados. Vamos para o intervalo, gente. Você vai ver no próximo bloco as imagens impressionantes do pouso de emergência de um avião monomotor numa rodovia nos Estados Unidos. Logo após o pouso, ainda houve um acidente. O intervalo é rapidinho. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h45 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país. A você aí do outro lado da nossa telinha, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Vamos a partir de agora com destaques, com notícias internacionais. Houve um acidente inusitado na Califórnia, tudo foi registrado. Um avião precisou fazer um pouso de emergência numa rodovia. Logo após o pouso, ele acabou se chocando com o caminhão. Confira. O piloto do avião, Andrew Cho, disse que teve uma falha no motor enquanto estava a caminho do aeroporto municipal de Corona, local programado para descer, mas precisou fazer um pouso forçado na rodovia movimentada. As imagens mostram o momento do acidente, quando a aeronave bate no chão e em seguida em um caminhão que estava na pista. Os 2 passageiros do avião e as 3 pessoas que estavam no caminhão não ficaram feridos. Agora, imagina o susto, né? Para quem estava nessa rodovia, de repente, do nada aparece um avião. É um equipamento gigantesco para quem está dirigindo um carro, né? Notícia muito boa, um alívio, né? Apesar desse susto imenso, ninguém ficou ferido. Aqui no Brasil, a Marinha tinha uma atividade marcada para esse mês, uma atividade militar numa ilha considerada um refúgio da natureza, área de proteção no litoral norte de São Paulo. A Marinha hoje anunciou que decidiu cancelar os exercícios militares no chamado arquipélago Alcatrazes. Isso ocorreu após pressões de oficiais e de ativistas. Um detalhe, este arquipélago de Alcatrazes, em 2016, foi transformado em refúgio da vida silvestre, por decisão do governo federal. No mês de agosto, a Marinha do Brasil estava pronta para fazer uma sequência de exercícios militares no arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo. O treinamento de tiro no local estava previsto para os dias 16 e 17 deste mês. Segundo a Marinha, a suspensão ocorreu devido às condições meteorológicas previstas para o período.
Órgãos públicos, biólogos e ativistas fizeram duras críticas ao treinamento da Marinha, onde a fauna sofre perigo. O local é considerado um santuário de aves marinhas, muitas delas ameaçadas. O arquipélago de Alcatrazes possui um conjunto de 13 ilhas e está a aproximadamente 50 quilômetros de São Sebastião, no litoral paulista. Na ilha já foram catalogadas 1.300 espécies de fauna e flora. 93 estão ameaçadas de extinção. A ilha de Alcatrazes tem o maior ninhal de aves do Atlântico Sul, o que revela a principal preocupação dos biólogos. Os questionamentos feitos por eles apontam exatamente isso. Quais seriam as consequências às aves? A realização de um intenso treinamento militar na região. A história nessas ilhas. O arquipélago de Alcatrazes já foi usado para manobras militares durante a ditadura militar. O aumento da geração de resíduos sólidos é um tema que preocupa vários países. E agora uma projeção sobre a produção mundial de lixo acendeu um novo alerta. Em 2050, a quantidade gerada pode passar dos 3 bilhões de toneladas. E o Brasil aparece entre os principais produtores de resíduos do planeta. O estudo da International Solid Waste Association, uma organização sem fins lucrativos que reúne profissionais do setor de resíduos sólidos, mostrou que em 2016 eram cerca de 2 bilhões de toneladas produzidas por ano. De acordo com a nova projeção, pode haver um aumento de 70% nos descartes. Com isso, a geração mundial de lixo chegará a 3,4 bilhões de toneladas por ano até 2050. O levantamento aponta ainda que o Brasil é o maior produtor de resíduos urbanos da América Latina e Caribe, representando 40% de tudo que é jogado fora. A estimativa é que a geração anual no país alcance 100 milhões de toneladas por ano já em 2030. O que preocupa é que no Brasil, cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos são despejados em lixões clandestinos todos os anos. Para se ter uma ideia, esse volume daria para encher 765 estádios do Maracanã e afeta a saúde de 77 milhões e meio de pessoas. Diante desse cenário, um dos principais pontos destacados pela pesquisa é a gestão dos materiais após o descarte, garantindo assim o destino correto dos resíduos. Bom, os números nessa projeção trazem um quadro de alerta, de alerta mundial a todos os países, mas de alerta principalmente ao nosso país, um dos principais produtores de lixo no mundo. Uma situação muito preocupante, uma realidade que precisa mudar. Você já viu hoje no primeiro bloco que a equipe da TV Evangelizar, que acompanha o festival Vem, já está em Recife, neste próximo sábado, a partir das 7 da noite. E com transmissão ao vivo pela TV Evangelizar, acontece a segunda audição classificatória do Vem 2022. É lá de Recife que o nosso repórter, o Sérgio Júnior, traz um convite especial a você. Olá, Odilon, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Nós estamos na praia de Boa Viagem, em Recife, para te fazer um convite muito especial. Dia 13, o próximo sábado, às 7 horas da noite, direto daqui, da cidade de Recife, tem a segunda audição do Festival Vem 2022. 15 vozes vão se apresentar representando o Nordeste do nosso Brasil. E é no Teatro do Parque, às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. Você que é de Recife ou região metropolitana, venha participar com a gente. Odilon, volto com você. No próximo sábado, sem dúvida nenhuma, essa segunda audição classificatória será um show e você vai poder acompanhar ao vivo aqui na TV Evangelizar. Prepare-se agora para fazer uma visita. São curiosos experimentos, os mais incríveis, as análises científicas. Essa visita é ao Parque da Ciência Newton Freire, que fica em Pinhais, na Grande Curitiba. Olha só. Compreender o mundo que nos rodeia. Conhecimento que só o estudo da ciência pode proporcionar. E nesse parque, na região metropolitana de Curitiba, não há limites para o aprendizado. Criado em 2002, o Parque da Ciência Newton Freire Maia recebe o nome de um importante geneticista brasileiro,
Uma estrutura de 8.000 metros quadrados, dividida em 5 pavilhões repletos de experiências. A gente tem 5 pavilhões temáticos, então, chamados de Introdução, Cidade, Energia, Água e Terra. Cada um deles vai ter um acervo, né, que vai ser composto por várias áreas do conhecimento que vão dialogar para se discutir aquele determinado tema. Então, o pavilhão Introdução ele vai falar muito sobre a origem do conhecimento científico. O pavilhão Cidade vai falar muito sobre a cidade e a ciência. O pavilhão Energia vai falar muito sobre grandes demandas das cidades hoje. O pavilhão Água, uma outra grande demanda, né, das cidades de hoje, que é a questão da disponibilidade hídrica, recursos naturais, enfim. E o pavilhão Terra vai falar um pouco sobre geociência. Em cada espaço, o conteúdo que antes ficava só na sala de aula deixa de ser tão distante. Por que as temperaturas oscilam? Como um gerador funciona? Por que a água é tão importante para o planeta? Respostas que ficam claras por meio de experimentos interativos. A área de astronomia como um todo sempre é muito cativante, né? Os visitantes, de uma maneira geral, gostam bastante de saber sobre planetas, estrelas, constelações, identificar uma constelação no céu. A química também é bastante bacana, porque a gente consegue fazer uma série de demonstrações, de experimentos ali ao vivo para os nossos visitantes, né? Aqui no próprio pavilhão Cidade, a gente tem elementos de destaque que vão falar sobre previsão do tempo, como a gente tenta prever o tempo, e a parte de física, né, que também ela é bastante interativa, tem muitos experimentos que produzem aí fenômenos bem bacanas para serem demonstrados. Eu achei bem legal, porque tipo, eu aprendi coisas muito novas que eu nunca tinha aprendido na sala. Simplesmente magnífico, todas as experiências que você passa, tipo, tem algumas coisas muito diferentes que a gente provavelmente não aprenderia na escola. E aqui a ciência realmente sai da sala de aula e vem para a nossa realidade. As atividades mostram que ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Quando o aluno está com os pesos nas mãos, ele muda o diâmetro da massa e essa mudança do diâmetro, para se conservar esse momento angular, faz com que a velocidade aumente. Quando o estudante está com a roda, esse fenômeno também acontece. Mudando a inclinação do eixo da roda, a roda vai, digamos assim, empurrar o aluno, fazendo ele girar ao redor na plataforma. Eu gostei, né, por causa que ele, tipo assim, eu tava assim parado assim, daí eu peguei ele e começou a movimentar, tipo, achei que era só uma brincadeira, nada, daí eu fui pela segunda vez e eu gostei, porque ele, tipo assim, literalmente ele girou assim, de verdade, né. E nessa união perfeita entre ciência, tecnologia e sustentabilidade, todos saem daqui transformados. Você tem muito conhecimento aqui dentro, eu acho que, tipo, se todo mundo um dia pudesse, né, vir aqui, seria muito bom, porque é um lugar muito maravilhoso, assim. A importância do espaço é enorme, né, para a gente trazer as crianças, poder trabalhar o lúdico, para eles conhecerem, né, é muito grande, assim, a importância é excelente, né. Esperamos, né, estar saindo de um momento onde a ciência foi demandada como nunca, né, que é a pandemia, que a gente ainda sofre os seus impactos. Tudo aquilo que a gente aprende na escola tem um motivo, tem um porquê e tem uma relação com o nosso dia a dia. É tudo muito legal, experimentos incríveis, né? Vale a pena o passeio. Vocês acabaram de ver tantos depoimentos entusiasmados dos estudantes, né? Ao acompanhar cada experimento científico no Parque da Ciência, na Grande Curitiba. Bom, e mais uma superlua poderá ser observada nos céus pelo Brasil amanhã à noite. Vai ser a terceira superlua do ano, a última deste 2022. E vai ser espetacular. O evento ocorre quando a Lua chega ao ponto mais próximo do planeta Terra em sua órbita e aparece maior e mais brilhante do que o normal. Quando acontece em agosto, o fenômeno é chamado de superlua de Esturgeão, uma referência à época em que esse tipo de peixe é encontrado em abundância na América do Norte. De acordo com a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, essa será a terceira e última superlua do ano. Para avistá-la, não é preciso usar nenhum equipamento especial. Basta que as condições climáticas estejam favoráveis, sem nuvens. Uma sugestão é olhar para o céu logo após o surgimento da Lua, horário que varia dependendo da região e do fuso horário. Vai ser incrível a superlua amanhã à noite. Gente, Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.